nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Bom dia. O padre Amedeo Centini, ele está chegando, mas de modo que ele fará a partir da segunda colocação, e pediram para que eu fizesse uma pequena introdução. Será um aperitivo, o banquete vem depois. Então, um pequeno aperitivo. Eu tive a graça, e a comunidade Canção Nova me favoreceu isso, de fazer uma especialização em teologia moral. Morei alguns anos na nossa missão Canção Nova em Roma, na Itália, e lá eu pude fazer um doutorado em teologia moral. E eu fiz a opção de escrever uma tese exatamente sobre a formação, sobre essa dimensão importante das novas comunidades. O tema da minha tese foi a contribuição dos novos movimentos eclesiais na formação da consciência moral. Uma análise da experiência da comunidade Canção Nova no Brasil. Eu quis colocar em relevo a contribuição que os novos movimentos eclesiais e as novas comunidades dão em relação à formação de seus membros, de seus afiliados. E claro, depois eu entrei numa questão particular que foi a análise da experiência formativa da comunidade Canção Nova, da qual faço parte. Para fazer esta análise, eu me utilizei de diversos documentos do magistério eclesiástico, particularmente alguns textos do Concílio Vaticano II e alguns pronunciamentos de João Paulo II e também de Bento XVI. Como era uma tese doutoral em teologia moral, o meu enfoque principal era a dimensão subjetiva da moralidade, que é a consciência moral. Porque nós sabemos bem que a nossa formação, o projeto formativo das nossas comunidades, deve ser um projeto que favoreça a formação integral da pessoa. E esta formação integral necessariamente passa pela formação da consciência moral. João Paulo II, na Christi Fidelis Laeti, esta exortação apostólica sobre a vocação e a missão dos fiéis cristãos leigos e leigas, ele disse que os movimentos eclesiais não são uma novidade absoluta na vida da igreja. Na vida da igreja nós podemos perceber que os movimentos eclesiais foram uma constante. No entanto, João Paulo II diz, lá no número 29, da Christi Fidelis Laeti, Christi Fidelis Laeti, número 29, ele diz que nós vivemos atualmente uma nova era agregativa. Uma nova era agregativa, uma nova era no que diz respeito às agregações na vida da igreja. Por que uma nova era agregativa? A
Aí João Paulo II deixa claro que uma nova guinada, uma nova dinamicidade, uma nova vitalidade ocorreu nos movimentos eclesiais por causa do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, de um modo especial, Concílio Vaticano II, mas de um modo especial, o que se chama de eclesiologia de comunhão, isso favoreceu para uma nova vitalidade, para uma nova dinamicidade apostólica, para uma nova guinada dos movimentos eclesiais. Particularmente aqui no Brasil, as novas comunidades surgiram após o Vaticano II. As novas comunidades que compartilham da espiritualidade carismática surgiram a partir do Vaticano II. E falando da eclesiologia de comunhão, devemos ressaltar a missão, a participação, a vocação dos fiéis leigos e leigas na missão da igreja no mundo contemporâneo. O próprio João Paulo II, numa mensagem enviada aos membros dos novos movimentos eclesiais, que estavam reunidos no 2º Colóquio Internacional, no ano de 1987, disse o seguinte, eu cito aqui João Paulo II, o grande florescimento desses movimentos e as manifestações de energia e de vitalidade eclesial que os caracterizam devem ser considerados, certamente, um dos frutos mais belos da vasta e profunda renovação espiritual promovida pelo último concílio. Um dos frutos mais belos da vasta e profunda renovação espiritual promovida pelo último concílio. É por isso que eu fiz questão de me basear, de analisar alguns textos do Vaticano II, já que os novos movimentos eclesiais e as novas comunidades são vistas, são valorizadas por João Paulo II como um dos frutos mais belos da renovação espiritual promovida pelo Concílio Vaticano II. Mas, dentro dos movimentos eclesiais e das novas comunidades, também João Paulo II evidenciou a importância que estas novas agregações eclesiais dão para a formação. O espaço significativo que a formação tem dentro das novas comunidades e dos movimentos eclesiais. Existe um texto muito lindo, que certamente vocês leram, que foi uma homilia proferida por João Paulo II, naquela memorável vigília de Pentecostes, do ano de 1998, quando na Praça de São Pedro estavam presentes uma média de quase 500 mil membros dos novos movimentos eclesiais e das novas comunidades. O que João Paulo II disse? E aqui eu ressalto a formação. Cito João Paulo II. No atual mundo, frequentemente dominado por uma cultura secularizada, que fomenta e propaga
modelos de vida sem Deus, a fé de tantos é colocada à dura prova e frequentemente sufocada e apagada. Adverte-se, portanto, com urgência, a necessidade de um anúncio forte e de uma sólida e profunda formação cristã. Como existe hoje, diz João Paulo II, a necessidade de personalidades cristãs maduras, conscientes da própria identidade batismal, da própria vocação e missão na igreja e no mundo. E eis, portanto, os movimentos e as novas comunidades eclesiais. Eles são a resposta suscitada pelo Espírito Santo a este dramático desafio no final do milênio. Vós sois esta providencial resposta. Vós sois esta providencial resposta. João Paulo II analisa o nosso mundo, dizendo: nós vivemos o desafio do secularismo, onde a fé de muitos é colocada à prova, é sufocada e até mesmo apagada. E daí a necessidade de um anúncio forte, e também a necessidade de uma sólida e profunda maturidade, de uma profunda formação cristã. Como hoje nós necessitamos de personalidades cristãs maduras. E aí estão as novas comunidades, e aí estão os novos movimentos eclesiais como uma resposta providencial. A sua comunidade, meu irmão, a sua comunidade, minha irmã, é uma resposta providencial para o desafio que nós vivemos no mundo de hoje. Mas esta resposta providencial, para que realmente possamos ser uma resposta providencial, precisamos cuidar com muito carinho da formação das nossas comunidades. Também Bento XVI, eu consegui colher diversos pronunciamentos dele, falando sobre os movimentos eclesiais, as novas comunidades, mas em alguns, de um modo particular, Bento XVI evidencia esta presença, este cuidado que os novos movimentos eclesiais, as novas comunidades têm para com a formação. Por ocasião dos 20 anos, da comemoração dos 20 anos, deste documento de João Paulo II, a Christi Fidelis Laeti, Bento XVI fez um pronunciamento para a reunião, aos participantes da reunião plenária do Conselho Pontifício para os Leigos. E, depois de afirmar que o documento de João Paulo II, a Christi Fidelis Laeti, contribui para incrementar a participação dos leigos na vida e na missão da igreja, Bento XVI disse o seguinte, cito Bento XVI: a viva consciência da dimensão carismática da igreja conduziu a apreciar e valorizar tanto os carismas mais simples que a providência de Deus concede às pessoas, como também aqueles carismas que produzem grande fecundidade espiritual, educativa e missionária. Bento XVI disse isso aos participantes desta reunião do Conselho Pontifício para os Leigos, se referindo aos novos movimentos eclesiais e às novas comunidades, valorizando estes carismas, estes novos carismas que produzem grande fecundidade espiritual, que produzem grande fecundidade educativa e também grande fecundidade missionária. Bento XVI também
numa mensagem aos participantes do 2º Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais e das Novas Comunidades, afirmou o seguinte: os movimentos eclesiais e as novas comunidades são hoje sinal luminoso da beleza de Cristo e da beleza da igreja, a sua esposa. Vós pertenceis à estrutura viva da igreja. A igreja, vos agradece pelo vosso empenho missionário, vos agradece pela ação formativa que desenvolveis de modo crescente em relação às famílias cristãs, pela promoção das vocações ao sacerdócio ministerial e à vida consagrada que desenvolveis no interior da vossa agregação. Eu fiquei impressionado como que nestes pronunciamentos dos papas, eles souberam identificar este espaço que as novas comunidades e os novos movimentos eclesiais dão para a formação. Bento XVI chegou ao ponto de agradecer os movimentos eclesiais e as novas comunidades, exatamente por quê? Por causa do empenho missionário, por causa da ação formativa, uma formação que inclusive suscita lindas vocações à vida familiar, à vida do ministério sacerdotal e também à vida consagrada. De modo particular, eu fiquei muito edificado, como vocês certamente viram, no último dia 19 de junho, iniciou-se o ano sacerdotal. E na carta que Bento XVI escreve para os padres do mundo inteiro, colocando em evidência o testemunho de São João Maria Vianney, porque celebramos os 150 anos do falecimento deste santo, o cura d'Ars, que dá um testemunho lindo de como se viver o ministério sacerdotal de Cristo. Eu fiquei impressionado, porque lá no final desta carta, podendo falar de tantas coisas, Bento XVI quis evidenciar os movimentos eclesiais e as novas comunidades, pedindo aos presbíteros, pedindo aos sacerdotes, que saibam acolher esta nova primavera da igreja. Eu fiquei impressionado, porque, seja, Bento XVI podia fazer referências, podia citar tantas outras coisas, mas quis ressaltar a importância destes novos carismas também para a vida dos presbíteros, também para a vida dos padres, principalmente para suscitar na vida dos padres uma valorização, não somente a espiritualidade, mas a própria vida comunitária. Nós temos, meus irmãos e irmãs, como novas comunidades, uma contribuição para dar à igreja e ao mundo. E essa contribuição necessariamente passa pelo carinho, pelo cuidado que devemos ter com relação à formação nas nossas comunidades. Ambos os pontífices, João Paulo II, Bento XVI, constatam que os novos movimentos eclesiais e as novas comunidades são autênticas escolas de formação, laboratórios de fé. E a formação, por sua vez, deve acontecer em fidelidade à igreja e em conformidade ao carisma particular.
eu quero pegar agora, a partir de alguns textos do Vaticano II, do Catecismo da Igreja, o que o magistério tem a nos falar sobre formação? Antes ainda de entrarmos neste mérito, eu constato a importância de nós percebermos o seguinte: um carisma, ele necessariamente dá origem a uma nova forma de seguimento de Cristo. Todos nós, batizados, batizadas, somos chamados ao seguimento de Cristo. Mas um carisma particular que o Espírito Santo suscita na vida da igreja, o carisma particular, ele faz acontecer um seguimento de Cristo, mas de um modo muito específico. O Espírito Santo distribui carismas, tornando cada fiel pronto, preparado para a edificação da igreja. Dando origem a um novo organismo eclesial, o carisma impulsiona a comunidade inteira, aquela nova agregação, ao seguimento de Cristo, por meio de uma particular espiritualidade, por meio de uma particular atividade apostólica. Aí está a originalidade de um carisma. Sendo assim, o objetivo fundamental da formação deve ser aquilo que João Paulo II disse, que eu citei há pouco: formar personalidades cristãs maduras. Formar homens e mulheres à estatura de Cristo Jesus. Pessoas que se tornam cada vez mais responsáveis pela própria vocação à santidade. E que depois, estas pessoas generosamente oferecem suas vidas para a edificação da igreja e a salvação do mundo. Repito, um carisma novo, suscitado pelo Espírito, ele faz acontecer uma forma particular de seguimento de Cristo. Sendo assim, a formação deve proporcionar a formação de personalidades cristãs maduras, discípulos e discípulas de Jesus, homens e mulheres à estatura de Cristo, pessoas que vão se tornando cada vez mais responsáveis pela própria vocação à santidade e que generosamente oferecem suas vidas para a edificação da igreja e a salvação do mundo. Eu penso que a formação deve ter como eixo, como objetivo principal, isso. Qual é o objetivo do projeto formativo da sua comunidade? Como estruturar uma adequada formação? No meu trabalho da tese doutoral, tendo presente que a formação deve ser sempre integral, eu quis sublinhar a necessidade da formação da consciência moral. Alguns autores, alguns teólogos vão dizer: a pessoa é a sua consciência.
É claro, gente, que eu aqui não tenho como fazer um curso sobre consciência moral. Seria importante. Mas eu me faço valer de um texto do Concílio Vaticano II, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Alegria e esperança, no número 16. É um texto no qual se fala sobre consciência moral. Não é um texto que define o que vem a ser a consciência moral. É mais um texto descritivo. Porém, dessa descrição, podemos tirar significados importantes para compreender a consciência moral. E, a partir daí, percebermos como formar a consciência de uma pessoa. No número 16, o texto de Gaudium et Spes diz o seguinte: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas à qual deve obedecer. É a chamada a lei natural, que o homem não impôs a si mesmo, mas ele recebeu como dom do Criador, de Deus. É importante sabermos disso porque as pessoas que entram para as nossas comunidades e que começam a percorrer um caminho formativo, essas pessoas, elas não entram ocas, vazias, no que diz respeito à sua consciência. São pessoas que têm uma história. São pessoas que já vêm com uma formação. Se foi boa, se foi má, se tem feridas, se tem carências, aí é outro discurso. Mas às vezes nós queremos aplicar a formação achando que as pessoas estão partindo do zero, quando na realidade Deus lhes concedeu uma consciência que tem um conteúdo. Continua o texto de Gaudium et Spes 16. Essa voz, ele fala dessa lei presente na consciência como voz, que sempre o chama ao amor do bem e à fuga do mal, soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração. Faze isto, evita aquilo. É o senso moral que todos nós temos. A capacidade que as pessoas têm de perceber o bem a ser realizado, o mal a ser evitado. As pessoas têm esta capacidade. O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade, a dignidade da pessoa, está em obedecer-lhe, obedecer a esta lei. E por ela é que ele será julgado. Se vocês pegarem, por exemplo, Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, vocês vão ler um texto lá muito importante sobre este juízo. Quando São Paulo fala assim, olha, os judeus eles têm uma lei, mas os pagãos também têm uma lei, que é a lei da consciência. E eles serão julgados por esta lei. Aqui, o texto de Gaudium et Spes 16 tem uma passagem muito bonita que diz assim: a consciência é o núcleo
mais secreto e o santuário do homem, o sacrário do homem, no qual o homem se encontra sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Graças à consciência, revela-se de modo admirável aquela lei que se realiza no amor de Deus e do próximo. Vejam bem, no interior da consciência, a pessoa é capaz de ouvir a voz de Deus. Esta voz de Deus que inspira a pessoa a partir de dentro, a partir deste sacrário, deste núcleo central da vida da pessoa, inspira a pessoa à vivência do mandamento da caridade, do mandamento do amor a Deus e ao próximo. Pela fidelidade à voz da consciência, os cristãos estão unidos aos demais homens no dever de buscar a verdade e de nela, na verdade, resolver tantos problemas morais que surgem na vida individual e também social. Quanto mais, portanto, prevalecer a reta consciência, tanto mais as pessoas e os grupos estarão longe da arbitrariedade cega e procurarão conformar-se às normas objetivas da moralidade. Porque alguém diz assim: olha, cada um deve viver segundo a sua consciência. Vocês já ouviram isso por aí? Cada um deve viver segundo a sua consciência. Tá certo. É isto mesmo. Mas cada um deve viver segundo a sua consciência bem formada. Uma consciência que deve estar continuamente, que deve viver continuamente numa tensão em busca da verdade. Aqui não entra, aqui o texto de Gaudium et Spes 16 e os diversos textos do magistério da igreja que dissertam sobre a consciência moral não dão espaço para o que nós chamamos de subjetivismo, como se cada um fosse dono da verdade. E aí, cada um deve viver segundo a sua consciência, fazendo um monte de atrapalhada, trocando muitas vezes o bem pelo mal e o mal pelo bem. Cada um deve viver segundo a sua própria consciência, mas ao mesmo tempo cada um deve se conformar, deve seguir a esta voz de Deus, que impulsiona a pessoa continuamente na busca da verdade. A verdade que não é subjetiva, a verdade que tem um nome. Esse nome é Jesus. A partir desse texto de Gaudium et Spes 16, o que nós podemos falar sobre a formação da consciência moral? Alguns pontos que eu acho que são importantes para a formação da consciência moral. O primeiro ponto para a formação da consciência é este. O que é formar uma consciência? É ter uma pedagogia de encontro pessoal com Deus e de escuta da sua voz. Pode pagar. Repito, pedagogia do encontro pessoal com Deus e escuta de sua voz. Se o texto de Gaudium et Spes 16 nos diz que no interior da consciência Deus escreveu a sua lei, que é antes de tudo uma lei de amor, uma lei de caridade, ajudando a pessoa no momento oportuno a perceber o bem a ser realizado e o mal a ser rejeitado. A formação deve proporcionar, ajudar a pessoa a se encontrar com Deus no interior da sua alma,
no interior da sua consciência, um encontro pessoal. A formação deve contribuir para que a pessoa ouça a voz de Deus em seu coração. Então é uma pedagogia, formação, pedagogia de encontro pessoal com Deus e escuta de sua voz. Aqui eu chamo a atenção para a importância, e que os senhores já sabem muito bem, as senhoras já sabem muito bem disso, a importância da Lectio Divina, a importância da oração, a importância da espiritualidade, a importância da vida sacramental, a importância do confronto da própria vida com os testemunhos que nos são dados pelos santos e santas de Deus. A formação deve proporcionar tudo isso, o que nós já fazemos. Porém, estou aqui confirmando o que as nossas comunidades já fazem à luz deste texto do Magistério da Igreja, Gaudium et Spes 16. Para que a pessoa, ela mesma, pouco a pouco, tenha a alegria de cultivar esse encontro com Deus na sua consciência, na sua interioridade, a escuta da voz de Deus. Segundo ponto, a formação da consciência deve favorecer a percepção da lei da caridade cristã. A lei da caridade cristã. Ajudar a pessoa na percepção da lei da caridade cristã. A lei do amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É importante que a formação nas nossas comunidades formem as pessoas para que elas percebam o valor que há na vivência do mandamento do amor. Porque às vezes nós temos assim a impressão de que por meio da formação nós temos que fazer de tudo para convencer as pessoas. Às vezes utilizando até mesmo métodos, uma pedagogia de convencimento, para que realmente a pessoa pratique o amor fraterno. Mas às vezes é um convencimento meio opressor. Você tem que viver isso, porque o Evangelho nos manda, porque a nossa regra de vida manda, porque o nosso estatuto manda, e assim por diante. Você tem que viver. Mas a pessoa, no seu processo pessoal de formação, ela ainda talvez não conseguiu perceber na interioridade da sua consciência o valor, a importância da vivência da caridade. Enquanto não acontece esse estalo interior, você pode colocar a camisa de força que a pessoa vai enganar você na frente, mas por trás ela não vai viver. Porque ela interiormente não se convenceu. E, infelizmente, nas comunidades, às vezes, eu, por exemplo, trabalho na formação
dos seminaristas, né? E, por exemplo, falo da espiritualidade. Não só os seminaristas da Canção Nova, eu também sou professor num seminário, lá na Arquidiocese de Palmas, no Tocantins. E falo, por exemplo, da espiritualidade no tempo das férias, né? Porque o pessoal esquece, né? Esquece, e quando tira férias também da oração, da espiritualidade. É claro que deve viver espiritualidade sempre na espontaneidade, na gratidão. Porém, eu procuro sempre ter uma pedagogia, não de obrigatoriedade, mas uma pedagogia de suscitar no coração deles, ajudar os seminaristas a perceberem a importância da espiritualidade também no tempo de férias. Porque depois eles vão lá para a casa deles, e quem é que vai cobrar o negócio? Quem é que vai ficar ali em cima para dizer, olha, você não está fazendo, você não está rezando, você não está rezando a liturgia das horas, não está fazendo a Lexio Divina, quem que vai ficar cobrando? E às vezes nós queremos utilizar de pedagogias, de técnicas, sabe, de forçar a barra, quando na realidade a pessoa ainda não está interiormente convencida. Falando desta percepção da lei da caridade cristã, também gostaria de colocar a necessidade de formarmos a consciência na vivência do amor aos pobres, do amor aos doentes, do amor aos excluídos, do amor aos pecadores. Amar não o pecado, mas amar incondicionalmente os pecadores. Tudo isso, a vivência do amor, sempre à luz do Evangelho, à luz de Cristo, que nos amou até o fim, entregando-se pela nossa salvação. Terceiro ponto importante sobre a consciência é o discernimento moral. Discernimento moral. As pessoas devem ser ajudadas para que continuamente estejam se perguntando, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Qual é a Tua vontade para a minha vida? Nesta situação concreta da minha vida, neste problema que tenho enfrentado, nesse desafio da nossa comunidade, qual é a Tua vontade para a minha vida? Discernimento moral, percepção da vontade de Deus e súplica da Sua graça para colocar esta vontade em prática, para atualizar a vontade de Deus na própria vida. Discernimento moral, lealdade à consciência moral. Lealdade à consciência moral, a própria consciência moral. Ser leal, ser fiel à própria consciência. Isso significa não viver segundo as expectativas dos outros, colocando máscaras para que você seja aceito, para que você seja amado, para que você seja querido. Esse é o quarto. Lealdade à própria consciência. Seja você mesmo, seja você mesma. Devemos formar as pessoas para que elas sejam autênticas consigo mesmas, leais à própria consciência. Não vivam segundo a consciência dos outros.
Não vivam segundo as expectativas dos outros. Porque depois lá na frente, você vai escutar aquela sentença maligna de uma pessoa que diz: você não correspondeu às minhas expectativas. E eu vou responder para ela: eu não estou nem aí para você. Porque o problema é nós vivemos, às vezes, na comunidade, querendo agradar todo mundo, sobretudo os superiores, sobretudo os formadores, viver segundo as expectativas. Lealdade à própria consciência. Lealdade à própria consciência. Um outro ponto importante é a tensão permanente à verdade. Tensão permanente. Não é só de vez em quando. Permanente à verdade. Tensão permanente à verdade em espírito de comunhão. Então, primeiramente, a pessoa precisa buscar tender continuamente à verdade. Ajudá-la nessa tensão permanente à verdade, mas em espírito de comunhão. Isso significa superar toda a tentação ao individualismo, mas também superar toda a tentação à massificação, achando que todo mundo na comunidade é igual. E aí, projeto formativo válido para todo mundo, sem perceber a dignidade de cada pessoa. E aí o projeto formativo, se ele cai na tentação da massificação, é um projeto que despersonaliza. Não ajuda a pessoa no seu amadurecimento humano e cristão, mas acaba despersonalizando. Porque é como se eu estivesse formando um bando de robôs. Todo mundo é igual. Mas é preciso também superar a tentação ao individualismo, porque é uma tensão permanente à verdade em espírito de comunhão. E daí, como que nós valorizamos na formação o acompanhamento pessoal? Isso aqui é imprescindível para a formação, o acompanhamento pessoal. E neste acompanhamento, o respeito e a valorização em relação à história de cada um, em relação às fraquezas e às riquezas de cada um, dos sonhos de cada um, das expectativas de cada formando. Uma formação que provoca um cultivo à fraternidade em comunidade. Por fim, diálogo e colaboração com outros homens em função do bem comum, do respeito e da valorização da dignidade de cada pessoa humana. Então, diálogo, eu diria, e colaboração social. A consciência moral, ela é pessoal, ela se encontra com Deus, mas ao mesmo tempo a consciência de cada um de nós, ela é social. Nós vivemos desde a origem, desde a nossa origem, nós vivemos em sociedade.
E daí, a importância de uma formação que promova a catequese sobre a doutrina social da igreja. Uma formação que suscite nos formandos o interesse pelas questões sociais, as questões políticas, as questões culturais, com o objetivo de impregnar o mundo com o fermento do Evangelho de Cristo. Isso aqui é muito importante. As nossas comunidades, elas são chamadas a testemunhar o Evangelho no mundo, a dar testemunho de Cristo no mundo. E no mundo significa também no mundo da política, no mundo da cultura, da arte, da educação. Impregnar estas realidades com o Evangelho de Cristo Jesus. Nesta atitude de diálogo, eu evidencio também a importância do diálogo com as outras ciências. Procurando colher nelas os elementos que contribuem para o conhecimento e a realização da verdade. As outras ciências, procurando colher nelas os elementos que contribuem para o conhecimento e a realização da verdade. Em alguns documentos do Concílio Vaticano II, se fala da presença das sementes do Verbo de Deus nas outras religiões, nas outras culturas. A percepção dessas sementes, dessas verdades, nas outras ciências, que nos ajudam muito no projeto formativo. Um outro documento do Concílio Vaticano II, muito importante para a formação, se chama Dignitatis Humanae, a Declaração Dignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa. É claro que teríamos muitas coisas para falar sobre os diversos números desse documento, mas eu me atenho a um ponto específico. O que é importante para a formação da consciência moral, segundo a Dignitatis Humanae? A afirmação da liberdade da consciência diante de qualquer força coercitiva, coerção, mesmo que esta força coercitiva, seja realizada em nome da própria verdade. Liberdade da consciência. Onde a pessoa seja respeitada no exercício da liberdade da sua consciência. Afirmar a liberdade da consciência contra toda tentação a querer dominar as pessoas, a querer fazer com que as pessoas engulam a verdade, mesmo que seja a verdade de Jesus Cristo, como se as pessoas fossem obrigadas a aceitar esta verdade. É claro que todos nós somos chamados a evangelizar, a anunciar Jesus Cristo, mas a ninguém devemos impor a verdade. Sabemos que esta verdade salva, sabemos que essa verdade dá sentido à nossa vida, à nossa existência, sentido de eternidade, mas ela deve ser proposta. A pessoa deve ser convidada a fazer um caminho de acolhimento desta verdade de Jesus Cristo, mas não deve ser a pessoa obrigada, na sua consciência, a aceitar a verdade. Isso significa, para a formação, isso significa
superação de todo espírito de pretensão. Todo espírito de pretensão, pois devemos ser servidores da verdade e não donos dela, mas estar a serviço da verdade. Não podemos nos sentir donos da verdade. Não devemos impor a ninguém as verdades do Evangelho, mas propor. Com isso, não existe formação adequada quando são utilizados mecanismos de ameaça, de medo. Você tem que aceitar, você tem que viver, porque do contrário vai acontecer isso com você. Até mesmo, meus irmãos, ameaças de que a pessoa vai ser expulsa da comunidade. Se você não viver, você vai ser mandado embora. Isso não forma ninguém. No acompanhamento pessoal, pode ser não, isso acontece, certamente. Acontece em momentos que a pessoa tem que tomar um choque, né? Mas o choque deve ser da seguinte forma: olha, nós vivemos assim, e se você não quer viver assim, tudo bem, você pega a sua estrada. Uma coisa é formar dessa forma, outra coisa é deformar a partir de mecanismos opressivos, de medo, de angústia, de desespero, querendo colocar goela abaixo a verdade nas pessoas. No número 14 de Dignitatis Humanae, o texto vai dizer uma coisa muito importante. Na formação de sua consciência, os cristãos hão de ater-se, porém, à doutrina santa e certa da Igreja. Por quê? Por vontade de Cristo, a Igreja Católica é mestra da verdade e assume a tarefa de enunciar e de ensinar autenticamente a verdade que é Cristo. Devemos, com isso, tomar muito cuidado. Muito cuidado com a autossuficiência carismática. Ou seja, aquela autossuficiência do tipo da pessoa que diz assim: somente a formação da nossa comunidade é que dá resultados. Nós não precisamos da ajuda de ninguém de fora da comunidade. Temos que tomar cuidado com esse tipo de autossuficiência carismática. Não porque tudo que nós precisamos da nossa formação já está presente no carisma. E com isso, os formadores são incapazes de ouvir até mesmo a voz da igreja. Cuidado com esse tipo de autossuficiência. Isso vai deformar. Ouvir a igreja como mestra da verdade. A formação da consciência deve compreender também ajudar as pessoas a realizar o exame de consciência. Nós vivemos num mundo muito frenético, muito corrido. Um mundo onde as pessoas são tentadas a uma vida superficial no sentido de não prestar atenção à própria interioridade. E com isso as pessoas, pouco a pouco, esquecem de fazer o exame de consciência, não somente para buscar o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, mas para o dia a dia. O exame de consciência, que não significa simplesmente identificar pecados cometidos, mas perceber as maravilhas de Deus na sua vida. Regozijar-se, louvar a Deus
pelas manifestações das suas maravilhas, mas para isso você precisa parar diante do próprio Deus e examinar a sua consciência. João Paulo II, num documento que se chama Reconciliação e Penitência, no número 31, Reconciliação e Penitência, no número 31, ele fala do exame de consciência da seguinte forma: o exame de consciência não é tanto uma introspecção psicológica ansiosa. Eu tenho que ver o pecado que eu cometi, eu tenho que identificar o pecado que eu cometi. Mas o exame de consciência é o confronto sincero e sereno com a lei moral interior, a voz de Deus no coração, da consciência, o confronto sincero e sereno com as normas evangélicas propostas pela Igreja, com o próprio Cristo Jesus, que é para nós mestre e modelo de vida, e também o confronto sincero e sereno com o Pai Celeste, que nos chama ao bem e à perfeição. Portanto, não é uma introspecção psicológica ansiosa, simplesmente para ficar ali identificando, nos mínimos detalhes, os pecados cometidos, mas é um confronto com a voz de Deus no interior da consciência, confronto com as normas evangélicas, as normas éticas do Evangelho, confronto com Jesus, confronto com o Pai. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1784, Catecismo, número 1784, ao falar da formação da consciência, diz assim: a educação moral deve ajudar a pessoa a realizar um caminho de amadurecimento pessoal, que passa inclusive por experiências de cura moral e psicoafetiva. Aí eu cito o número 1784 do Catecismo. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos sentimentos de culpabilidade e também dos movimentos de complacência, nascidos da fraqueza e das faltas humanas. A educação da consciência garante a liberdade e gera a paz do coração. Portanto, formar a consciência também significa estar atento à necessidade de cura das pessoas, cura afetiva, cura moral, para que a pessoa seja liberta do orgulho, do egoísmo, dos sentimentos de culpabilidade, porque tem gente que vive se culpando, também dos movimentos de complacência, talvez motivada por uma espécie de narcisismo, nascidos da fraqueza e das faltas humanas. A educação deve garantir liberdade e gerar a paz do coração. Num outro momento, eu também pude, no meu trabalho de tese, identificar a necessidade das dimensões formativas. Então, aqui nós tratamos da formação de um modo geral, e agora eu gostaria de entrar rapidamente, para nós concluirmos, as chamadas dimensões formativas. E eu encontrei, dentro de muitos textos do magistério eclesiástico, eu encontrei um texto muito precioso e simples do nosso documento de Aparecida.
no ponto 6.2, no item 6.2, o documento de Aparecida, ele fala das 4 dimensões formativas do discípulo missionário. Quais são elas? As 4 dimensões formativas. A primeira dimensão é a humana comunitária. Dimensão humana comunitária. Ou seja, além das etapas de formação que nós temos em nossas comunidades, a etapa inicial de formação, depois também a formação permanente, as diversas etapas formativas, a igreja nos ajuda a perceber que também seria interessante trabalharmos os conteúdos da formação das nossas comunidades a partir de dimensões. Então, o documento de Aparecida, como eu disse, é o item 6.2. A primeira dimensão formativa, humana e comunitária. A segunda dimensão formativa é a dimensão espiritual. A dimensão espiritual. A terceira é a dimensão intelectual. E a quarta e última é a dimensão pastoral e missionária. Dimensão pastoral e missionária. É claro, você não é obrigado a seguir na sua comunidade esse esquema. É uma proposta, porque depois é claro que existem nas nossas comunidades outros elementos próprios do carisma que vão determinar uma outra dimensão, sem problema. Na dimensão humana comunitária, a primeira dimensão, a pessoa deverá ser conduzida, como diz o texto, no número 280, na letra A, número 280 do documento de Aparecida, letra A, a pessoa deve ser conduzida a assumir a própria história e a curá-la, com o objetivo de se tornar capaz de viver como cristão em um mundo plural, com equilíbrio, fortaleza, serenidade e liberdade interior. A formação deverá, portanto, ajudar a pessoa no desenvolvimento e amadurecimento da própria personalidade, na experiência do amor recíproco, no contato com os seus semelhantes e na abertura ao mistério de Deus. Segunda dimensão é a dimensão espiritual. Eu vou ler rapidamente isso aqui para nós concluirmos. Depois eu posso deixar o texto que eu preparei à disposição aí por e-mail, essas coisas, tá bom? Dimensão espiritual. Deve ajudar o cristão no cultivo contínuo da experiência de Deus manifestado em Jesus e que o conduz pelo Espírito através dos caminhos de profundo amadurecimento. Assim como a Virgem Maria, essa dimensão permite ao cristão aderir de coração e pela fé aos caminhos alegres, luminosos, dolorosos e gloriosos de seu Mestre e Senhor. A dimensão intelectual auxilia o cristão em sua abertura à inteligência da verdade com a luz da fé. Também capacita para o discernimento, o juízo crítico e o diálogo sobre a realidade e a cultura. Assegura de maneira especial o conhecimento bíblico-teológico e das ciências humanas, para adquirir a necessária competência em vista dos serviços eclesiais que se requeiram
e para a adequada presença na vida secular. Vocês podem perceber que esses pontos que nós estamos falando, nas diversas dimensões formativas, nós já refletimos aqui nessa introdução que estamos fazendo. E por fim, a dimensão pastoral e missionária. Ela objetiva motivar o cristão ao anúncio de Cristo na própria vida e no ambiente onde se encontra. Objetiva-se ainda habilitar o cristão a propor projetos e estilo de vida cristã atraentes, com intervenções orgânicas e de colaboração fraterna com todos os membros da comunidade. É o número 280, letra D do documento de Aparecida. Contribui também para integrar evangelização e pedagogia, comunicando vida e oferecendo itinerários pastorais de acordo com a maturidade cristã, a idade e outras condições próprias das pessoas e dos grupos. Nessa dimensão, incentiva-se a responsabilidade dos leigos e leigas e a índole secular da própria vocação. Para concluir, em conformidade, e aqui é uma coisa muito importante, sempre em conformidade com o carisma particular das nossas comunidades, na estruturação do projeto formativo, é importante que tenhamos presente que não pode faltar de modo algum a confiança na ação do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, porque é Ele o formador por excelência. Nós falamos sobre isso ontem na missa de abertura. O Espírito Santo é Ele quem harmoniza o coração dos fiéis cristãos com o coração de Cristo. Segundo nos ensina o Papa Bento XVI, em Deus Caritas Est, número 19, Deus Caritas Est, é também missão do Espírito Santo impulsionar cada fiel, a partir do interior da consciência moral, a amar os irmãos, como Jesus os amou, quando Ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. E, sobretudo, quando Jesus deu a sua vida por todos. Formar é lavar os pés, como Jesus, e dar a vida pelos formandos, como Jesus. O Espírito da verdade é o Espírito de amor, que por sua vez redime a consciência moral dos cristãos, conduzindo todos à autêntica liberdade. Então essa era a reflexão introdutória, um pequeno aperitivo, viu, minha gente? Porque o banquete vai vir depois, viu? Mas eu quis, assim, a convite que me fizeram, partilhar um pouco com vocês a reflexão que nós fizemos na tese de doutorado. Acredito eu que pode ajudar um pouco na reflexão sobre a formação das nossas comunidades. Obrigado, Deus abençoe vocês.